Bom, nós estamos estudando hoje mais um capítulo do Evangelho, né? O capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que é um capítulo curto, né? Mas muito bonito. E hoje nós vamos falar, né, sobre o Consolador prometido. Vamos interpretar aqui o que é essa frase, né? O que é essa máxima e como que Kardec coloca isso para a gente dentro do Evangelho. Quando a gente fala, né, do Consolador prometido, a primeira coisa que a gente lembra, né, é dessa promessa de Jesus para nós, que foi registrada lá no Evangelho de João, né, 14:15, 17 a 26, que Jesus, quando estava sentado, né, com os seus na última ceia, ele disse, né, para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador. Então, Jesus, naquele momento, ele já sabia, né, ele já estava se preparando ali pela trajetória que ele iria seguir. E ele sentia, né, essa necessidade, esse medo, essa insegurança que os companheiros estavam, né, naquele momento, né, que os seus discípulos estavam. E toda aquela tensão, toda aquela situação que estava se passando, Jesus teve, né, essa bondade, como sempre, de encorajá-los e dizer: olha, eu vou, né, mas meu pai vai trazer, né, um outro consolador. E uma coisa interessante quando a gente estuda essa parte do consolador prometido no Evangelho, porque quando Jesus veio, né, quando a gente entende toda a sequência, né, do Evangelho, na época de Moisés, quando Moisés falava para o povo naquela época, ele tinha uma linguagem mais enérgica, né, ele tinha uma forma mais firme, mais forte de lidar com a rebeldia daquele povo, né, com a maturidade, com a própria evolução moral e espiritual, né, daquelas pessoas, daqueles espíritos naquela época. E a gente entende que evoluindo, né, ao longo da evolução que fomos passando, Jesus veio e transformou isso, né, na linguagem do amor. E quando Jesus trouxe o amor, ele ensinou não só através de palavras, mas através de atos. Porque palavras era o que mais havia naquela época, né? Tanto é que ele confrontava, né, os doutores da lei, né, quando ele conta também a parábola do bom samaritano, e ele vivia exemplificando. E isso fala muito forte, né, na época de Jesus, que foi sempre através dos exemplos que ele deu. Mas porque naquela época era mais fácil também, né, isso é uma interpretação minha, né, estudando aqui, pensando sobre isso, para o estágio, né, que aquelas pessoas estavam, falar apenas não ia ter um impacto tão grande quanto o exemplo do Cristo. Porque, como eu falei anteriormente, né, muito se falava, né, sobre as leis, muito se fazia nos templos, as adorações exteriores, mas pouco se exemplificava com o amor. Existia muito ali dentro da cultura, né, ali no povo judeu, essa questão ainda da superioridade, né, e dos bens materiais. Então, quando Jesus chega, né, e traz esse exemplo, né, de cuidado, de amor, ele começa a mudar um pouco aquela realidade, né, trazer para as pessoas e para nós, né, até hoje, porque ele é o nosso modelo e guia, que a nossa sociedade não está muito diferente, né? Como é que a gente precisa agir, né, em determinadas circunstâncias? Porém, naquela época, eles ainda também não compreendiam muitas das coisas que Jesus falava.
Então ele sempre falava por parábolas, Jesus sempre contava, né, as histórias e falava coisas que muitos não compreendiam. Então, por isso que o exemplo arrasta multidões, né? Porque era através do exemplo que ele realmente mostrava a que ele veio, qual era o propósito da vinda dele. E quando ele se encontra, né, com os seus nesse momento e diz: Eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro consolador, isso é muito bonito. E nos faz pensar mais ainda, né, o quão reconfortante é a gente ter a crença com Jesus. Porque Jesus nunca nos abandonou, nunca nos deixou pensar que éramos maus, que éramos pequenos, que éramos desiguais e que estaríamos sós nessa jornada, né? Ele promete que mesmo ele não estando ali, teria outro consolador. E esse outro consolador também revelaria outras coisas quando essas pessoas e a circunstância, né, e principalmente a evolução intelectual e moral, proporcionasse isso, né? Então, assim, é realmente a gente pensar sempre nessa figura de Jesus, né, do mestre, aquele que consola, aquele que acalma, aquele que ampara, aquele que auxilia. Quantos de nós aqui em momentos de aflição, né, em momentos de tristeza, em momentos de dúvida, em momentos de dor, a gente não busca, né, tendo nós aqui um pouco desse conhecimento, quando somos agraciados pela prece de poder buscar esse consolador. E hoje, com o conhecimento que temos também da doutrina, entender que Jesus, quando ele fala, né, desse outro consolador, que as coisas começaram a ficar muito mais claras para nós, né? Começaram a fazer muito mais sentido quando a gente também passou a estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? E Jesus continua, né, falando aqui na sua promessa que o Espírito de verdade que o mundo não podia receber porque não via e não conhecia. Então, olha aqui mais uma vez que Jesus, né, ainda disse, olha, vocês ainda não têm noção, vocês não têm ainda a capacidade, né, de enxergar, a capacidade de ver, né, o Espírito de verdade. Mas ele virá, né, o Consolador virá. E quando a gente olha, né, como eu falei de Moisés, depois da vinda de Jesus, depois, né, com o Espiritismo, o quão bonito é e como que as coisas foram fazendo sentido e esse respeito de Deus, né, pela nossa trajetória evolutiva, entendendo que somos espíritos, né, que nascemos simples, ignorantes e que precisamos desse tempo, né, para crescer, para absorver, para evoluir. E se a gente for parar para pensar hoje, né, na nossa encarnação, a gente, pelo estudo, né, que a gente tem hoje, sabemos que estamos vivendo a nossa melhor versão, né, que não regredimos, mas que podemos estacionar, né, pela nossa própria vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Mas entendendo que hoje, né, nós estamos um pouquinho melhor do que, vamos dizer, um ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, entendendo que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima e que vamos passando também por melhorias, que temos a nossa oportunidade nessa encarnação, que várias oportunidades nos são dadas todos os dias. Então, se em uma encarnação nós temos tantos testemunhos de Deus, da misericórdia divina, com esse consolador, com essa promessa de que, olha, você não está só, você vai passar por situações, mas você vai receber o conhecimento, você vai receber a verdade, você vai ter o conhecimento, você vai ter acesso à informação que vai fazer com que algumas coisas se tornem diferentes para você na sua vida. Imagina isso ao longo das nossas encarnações, né? Porque isso não acontece só nessa. Não sei se acontece com vocês, mas eu, por exemplo, quando leio um livro, uma obra, ou quando acho que verdadeiramente eu consigo aplicar um conhecimento, falo assim, nossa, eu vou me esforçar pela minha vontade de mudar um comportamento, de mudar um pensamento, uma atitude,
algo que eu sei que me prejudica, algo que eu sei que não é bom, e eu adquiro esse conhecimento e eu mudo, o tanto que é reconfortante a gente pensar que na nossa evolução enquanto espírito, nós não estivemos sozinhos nessa, né? Que veio, né, Moisés, depois veio Jesus, depois veio o Espiritismo, e essa misericórdia de Deus que nos permite essa evolução concatenada com todas essas informações que a gente foi adquirindo de encarnação atrás de encarnação, e pela nossa força de vontade, pelo nosso mérito também caminhar e sabendo que não estamos sós e que é essa a nossa principal missão, né? Seguir adiante porque existe a consolação a partir do momento que temos a nossa força interior de fazer a nossa reforma, né? E ele afirma que a gente iria conhecer esse consolador, né? Então, o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Como eu disse, muito das coisas que Jesus falava era difícil de compreender naquela época, mesmo através das parábolas, mesmo ele ainda, né, tentando exemplificar, ainda era difícil de se entender, porque a evolução, né, o grau de evolução espiritual que era o Cristo, as atitudes do Cristo chocava, né, todo mundo. Ainda nós, né, quantas vezes acontece alguma coisa, quando eu lembro, né, eu me questiono, o que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação aqui? O que Jesus faria? Jesus faria o que eu fiz? Ou qual é o exemplo que eu posso olhar aqui? Então, para a gente hoje ainda é difícil. Então, imagina naquela época, vindo de Moisés, vindo de uma sociedade patriarcal, vindo de uma sociedade onde eram apenas as palavras, mas não existia a ação, né? Não, Jesus veio para quebrar um paradigma e trazer essa nova realidade que muita gente não compreendia, né? É difícil, né? A gente entender isso, porque a gente está muito longe de adquirir ainda essa pureza, né? Essa evolução moral, essa evolução intelectual, mas principalmente moral, né? Que Jesus tinha. Então, ah, quando eu paro para pensar nessas palavras, que lá atrás, né? Jesus já teve esse cuidado e esse respeito, né? Eu acho isso muito bonito. Olha, eu vim, eu exemplifiquei, eu trouxe. Vão existir algumas ah, circunstâncias que vocês não vão entender, mas não se preocupa, porque vai chegar um momento que vocês vão conseguir compreender. E, pelo menos assim, para as pessoas que estavam próximas de Jesus, né, os discípulos, é, que puderam ver, vivenciar com Jesus aqueles poucos anos das atitudes do Mestre, a transformação deles aconteceu a partir do momento que eles também passaram a exercer essas mesmas atitudes, né? Que eles começaram a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E quando a ação foi maior do que apenas a palavra da boca para fora, ou então absorver, escutar e não ter nenhuma atitude, a transformação verdadeira acontece. Porque é nesse movimento, né? Esse movimento que a vida pede. E eles construíram, né, através das obras que a gente lê, que a gente conhece hoje, né, os apóstolos construíram grandes coisas, né? Pedro, que edificou a igreja, que fazia o trabalho de caridade, né? A gente tem lá no livro Paulo Estevão, que relata muito isso, né? A própria trajetória do Paulo, enfim, porque é através da ação e porque eles confiaram, né, no que Jesus disse. Olha, vai vir um consolador. Vocês não precisam achar que vocês estão sós. E aí, na nossa vida, né, o quanto que a gente tem acreditado nisso, principalmente nesses dias de hoje, que o mundo está vibrando na desesperança, que o mundo está vibrando aí na tristeza, que o mundo está vibrando no medo, nessa situação que a gente está vivendo hoje, né?
E Kardec explica para nós o que era, então, o que Jesus quis dizer sobre o Espírito da Verdade e sobre esse Consolador. Quem seria, então, esse Consolador? Se Jesus já parecia ser, era o amor personificado, né? Já veio e causou tantas transformações, né? Em tantos corações, até hoje, né? Então, como que a gente faz para entender o que pode ser mais consolador do que isso, né? O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Como que a gente pode entender isso? É Jesus e os seus espíritos auxiliares. Todos aqueles que fazem parte, né, dessa equipe do Cristo e que a gente sabe que Jesus é o nosso governador, que Jesus coordena o nosso planeta, né, que Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, como que a gente ainda pode duvidar de que existe sim um consolo, que existe sim um cuidado e que a gente não está perdido aí, largado nesse mundão de Deus, né? Que existe sim um propósito para tudo isso que está acontecendo. E o Consolador, né? Que seria, no caso, o Espiritismo, que seriam as obras, né? Que Kardec trouxe para nós através do Espiritismo. Então, quando a gente pensa sobre esse ponto de vista, né, algumas características, né, bem fortes com relação ao espiritismo, porque lá naquela época, quando veio Jesus, eles não iriam entender, né? Ninguém iria entender nada, ninguém iria compreender nada dessas informações que vieram através do livro dos Espíritos, que vieram através do livro dos médiuns, do próprio Evangelho, né, da Gênese, o céu e o inferno, etc. Porque imagina, pensar, é a mesma coisa da gente pensar lá na época de Moisés, se viesse um Cristo e fosse praticar o que Jesus praticava, não daria certo. Então a gente sabe que Deus é perfeito, Ele é o nosso Pai, e tudo que tem no universo, tudo que Ele cria, existe uma lógica, uma perfeição. Então a gente não pode deixar de pensar que toda essa cronologia também tinha um propósito. E quando o Espiritismo veio, né, as pessoas já estavam prontas, e os relatos que a gente tem, né, que começaram a aparecer manifestações e tudo mais em vários lugares do mundo, não foi apenas em um local. Então, como não acreditar também que existe uma coordenação, né, que existe uma colaboração de uma equipe espiritual para que tudo ocorresse, acontecesse, que fosse revelado no momento certo, no momento oportuno, né? Então, o Espiritismo preside o seu advento e o Espírito de verdade, o Cristo. E o Espiritismo, trazendo para nós, né, os ensinamentos, quando a gente para estudar as obras, né, quando a gente para interpretar e aprender, né, nós estamos tendo a oportunidade de estudar algumas dessas obras, tudo começa a fazer sentido. A gente começa a entender aquela promessa de Jesus lá atrás, que ele disse: depois vocês vão compreender e vão lembrar das coisas que eu falei. Vocês vão ser capazes de, nossa, caiu uma ficha aqui. Realmente eu estou agora entendendo o porquê de certas coisas. E é muito bonito, porque realmente é um aprendizado para o nosso espírito nós estarmos preparados para poder absorver essas informações. Então, quando a gente recebe esse ensinamento, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui junto, estudando, aprendendo sobre o Espiritismo, não podemos fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos e deixar esse conhecimento pairando no ar. É necessário o movimento interno, é necessário a ação e a vontade, né, de, primeiro, aplicar em nós mesmos esse conhecimento, porque é para isso que estamos aqui, para nos melhorarmos, para corrigir as nossas falhas, para estar com as pessoas que precisamos estar,
para nossa reforma, para acertar as nossas dívidas, né, as nossas arestas que temos com os espíritos que nos cercam. E tudo isso passa a fazer mais sentido e a nossa vida, ela passa a ser, de certa forma, a gente passa a ter um consolo diante do sofrimento, diante das dificuldades. Nós estudamos, né, no capítulo anterior, as causas das aflições, então o esquecimento do passado. Então o Espiritismo vem trazer para nós, né, toda essa lógica de compreender a beleza da vida, né, da justiça divina, desse processo de reencarnação, de evolução moral, intelectual, que cada um de nós vem passando ao longo de quantas encarnações já não passamos, né? Então, esclarece nitidamente para todos nós, né, os ensinamentos do Espiritismo, de onde que a gente veio, para onde que a gente está indo, e o porquê que a gente está aqui, o porquê que estamos vivendo, todos nós, cada um de nós que estamos aqui, nessa reunião agora, que estamos encarnados no planeta Terra, neste momento que estamos vivendo uma pandemia. No Brasil, cada um na sua cidade, nos Estados Unidos. Por quê? Foi aleatório? Foi injustiça? Não, não foi. Nós assinamos esse contrato, né? Então, o Espiritismo, quando abre essa porta escura, né, e começa a trazer essa luz, começa a trazer esse ensinamento, a esclarecer a nossa mente, esclarecer o nosso espírito, aquieta esses medos, acaba aquietando o nosso coração de certa forma, né? Porque a gente ainda duvida muito, né? A gente não tem aquela fé de confiar. A gente fala que tem fé, né? Mas na hora que o bicho aperta, a gente duvida. Então, mas de certa forma é um consolo. Porque se a gente for parar para pensar, né? Quantas e quantas pessoas, né? Eu vejo muito pela minha mãe aqui que fica, né, nos atendimentos fraternos, eu no meu trabalho, enfim, quantas pessoas que não têm esse consolo, que não têm Jesus, que não sabe fazer uma prece, o poder que é uma oração, que não acredita, né, nessa justiça divina, que estão tão ainda apegados à matéria, ao sofrimento, e às vezes acabam por desespero achando que a única solução é cometer um suicídio, porque essa vida não faz o menor sentido. E é muito triste quando a gente observa que existe ainda pessoas vivendo isso. E nessa obra essa última obra do Divaldo, que eu não me lembro o nome agora, estava conversando com a minha mãe esses dias, que ela está estudando esse livro no sábado, né? E ela me falou, minha filha, uma das maiores sequelas, né, que nós vamos ter na humanidade, né, um dos maiores doenças e problemas que a gente vai ter, que vamos enfrentar pós-Covid, e agora durante o Covid, né, são as doenças emocionais, né, são as doenças da alma mesmo. E tudo isso por quê? Não estamos conectados, não sabemos ainda quietar a nossa mente, não sabemos confiar, né, na providência divina, e a falta desse conhecimento deixa, né, uma pessoa realmente sem propósito, sem sentido, porque que sentido tem a vida? Eu não consigo pensar na angústia que é para uma pessoa viver assim. Eu não tenho ninguém próximo a mim que passa por isso, mas eu vejo os relatos que a minha mãe me conta e às vezes ela fala, não, minha filha, olha, coloca o nome dessa pessoa aí nas suas orações porque ela não acredita, não tem fé, não tá com a vida sem propósito, né? E mais pessoas estão cometendo suicídio. Então, quando a gente entende que da onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu estou aqui e as consequências das minhas atitudes em cada encarnação, os inúmeros relatos que nós temos dos amigos espirituais, as cartas, dos livros, das obras, das comunicações, não tem como a gente ficar, nós que temos esse conhecimento, não nos sensibilizarmos e
e fazer esse movimento, ter essa vontade, ter essa ação e essa atitude de mudança. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, que o mundo requer uma mudança, porque não vai voltar a ser o que era. Então, o que estamos fazendo nós com essa informação, tanto do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e com essa situação que a gente está vivendo hoje? Então, eu me pergunto todos os dias, o que eu estou fazendo? Né? É difícil, porque a gente é muito falho, a gente é muito medroso ainda para muitas coisas, e arriscar e tomar atitudes e tomar decisões em circunstâncias que é totalmente desconhecida para nós. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, às vezes, só me faz perceber, nossa, o quão fraca é a minha fé, né, de acreditar. Eu gosto muito de uma charge de Jesus, né, fazendo uma troca com uma criança, da gente entregar algo pequeno para Jesus e Jesus dizer, não, olha, eu vou te entregar algo muito maior. Toma aqui. E a gente fica, às vezes, apegado, né, em circunstâncias, em situações, em coisas. Então, por isso que quando a gente tem esse esclarecimento, é um consolo mesmo para o nosso espírito. E a gente não pode simplesmente ignorar essa informação mais, porque quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E o que mais, né, que o Espiritismo traz? Como eu falei, promove a consolação para todos os sofrimentos, há uma casa justa e um fim útil. O capítulo anterior aqui do Evangelho nos ensinou isso. As causas das aflições, né? Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, quando a gente entende, né, as leis, as obras que a gente escuta, então tudo passa a ter um sentido maior. Eu me lembro que quando eu conheci o Espiritismo, né, vindo de uma família católica, e quando eu conheci o Espiritismo, para mim, assim, foi como se, nossa, um mundo novo se abrisse para mim, e a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu senti foi, agora as coisas fazem mais sentido. As coisas estão fazendo jus, sabe, assim, as pecinhas começam a se encaixar de uma forma mais clara. Os meus questionamentos aumentaram, com certeza, mas para isso existe o estudo, para isso existem as obras, os livros, né? E a gente precisa realmente questionar, mas essa fé raciocinada e essa clareza que, de certa forma, o Espiritismo nos traz como exemplos de conduta, nos trazendo a responsabilidade. Outra coisa que eu acho muito importante no Espiritismo é que ele nos faz olhar para nós mesmos e assumir a responsabilidade dos nossos atos, da nossa vida, das consequências. E dessa forma, a gente tem um consolo e acreditando na providência divina, de que tudo é certo, porque o Pai é justo e bom, então eu vou também ter uma chance de reparar os meus erros. Mas eu preciso me esforçar para eliminar o meu orgulho, a minha vaidade, para acertar nessa encarnação. Eu não posso colocar uma desculpa e falar assim, não, eu vou ter uma chance na próxima encarnação, eu resolvo isso. Porque isso não é reforma íntima, isso não é crescimento, isso não é consolo, isso é fuga, né? Então, esse consolo que me traz o Espiritismo de falar assim, não, tudo bem, eu vou engolir meu orgulho, se eu estou aqui passando por essa dificuldade, se eu estou passando por esse desafio, é porque, primeiro, é para o meu próprio bem. E segundo, que eu preciso confiar. Eu preciso muito confiar. Que lá na frente, isso vai me ser um tremendo benefício. Eu gosto muito de pensar sempre assim, né? A gente aqui tem uma visão muito pequena, né? Então, Jesus lá de cima, Deus lá de cima, tem uma visão panorâmica de tudo. Então, como que eu não vou confiar em alguém que tem uma visão maior do que eu? E para mim isso é um consolo, um baita de um consolo, né? E o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, né? Promove o conhecimento das coisas.
porque nos esclarece questões que antigamente para nós a gente não tinha nem sequer noção, por isso que passamos de espíritos primitivos, né, até onde estamos hoje. Começa a trazer para nós essa evolução moral, começa a abrir o nosso coração e a nossa mente para entender realmente as leis de Deus. Então a gente sabe que esse planeta ele está passando por grandes transformações, mas que essas transformações só irão acontecer se cada um de nós decidir fazer uso dessas verdades. E consola, né, a nossa fé, traz esperança. As perdas, né, por exemplo, os desencarnes, hoje, né, vendo aí o desencarne do Paulo Gustavo nas redes sociais, né, esse artista, todo mundo comentando, e fora todas as outras inúmeras vítimas, né, eu, minha família, enfim, todo mundo aqui, eu acho que a um certo ponto já tem alguém próximo, conhece, tem amigos, enfim, pessoas que estão passando por essas perdas, né, por exemplo, por essas mortes. Então, como não entender que quando eu tenho esse conhecimento que o Espiritismo me traz, né, que o Consolador Prometido nos apresenta, de que a vida continua, que vamos sim reencontrar com essas pessoas, que nada acontece sem esse consentimento divino, por mais que sim, vai existir a dor, vai existir o sofrimento, vai, ele é inevitável, porque existe amor, existe laço, existe afeto, né? A saudade vai ficar. Mas a gente passa a lidar com a perda, com a morte, por exemplo, com o desencarne, de uma forma sem o desespero, por exemplo. Então, às vezes a gente vê relatos, né, de mães que perderam filhos e que há anos sofrem, né, em um desespero, entram em depressão. Então, quando a gente entende toda a dinâmica, né, do desencarne, quando a gente entende a dinâmica dos espíritos, quando a gente entende essa questão do pensamento, das ligações, da forma como a gente se conecta, né, com o mundo espiritual, que a gente sabe que os espíritos estão ao nosso redor, tudo muda, porque a partir do momento que a gente tem essa responsabilidade, porque de nada adianta também, né? A gente ter o conhecimento e não fazer nada com isso. Mas quando estamos verdadeiramente dispostos, temos esse conhecimento em mãos e vamos tentar, pelo menos, né? Não vamos conseguir todas as vezes, é muito difícil manter essa vigilância, orar e vigiar. Não sei vocês, mas no meu caso ele falha muitas vezes. Porque a gente ainda é imperfeito, a gente está aqui para progredir. Mas em contrapartida existe aquele consolo. Nossa, a Carol que eu sou hoje não é a mesma Carol de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. Atitudes que eu tenho hoje e que eu tive no passado, eu olho com respeito porque eu não sabia, mas hoje eu tenho e eu não faço mais. A minha consciência não me permite. Isso vai trazendo um consolo pra gente, né? Uma esperança mesmo. Você, nossa, eu tenho jeito nessa vida, né? Alguma coisa tem. Então, é muito bonito esse capítulo todo do Evangelho. Ele é bem curto, né? Como eu falei. Mas acho que foi o último, acho que fui eu que falei também, se eu não me lembro. Mas traz essa dinâmica, esclarece isso para a gente de uma forma muito simples e que fortalece assim essa nossa confiança, e principalmente nesse momento, né, hoje que a gente está vivendo. Fala, não, o Consolador está aí, Jesus está aí, existe uma, um trabalho, né, dos espíritos, existe uma força muito maior. E quanto a nós, espíritas, né, que temos o conhecimento do espiritismo, que estamos estudando, que estamos fazendo o que estamos fazendo, como estamos nós hoje, né, atuando no planeta, nesse mundo, né? Então, assim, essa é a reflexão que sempre fica para mim, né? E era isso que eu queria trazer. É um capítulo bem curtinho mesmo. Eu vou fechar meu microfone
Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Eu queria fazer uma, uma observação, Carol. Bom, primeiro que esse capítulo ele realmente é muito esclarecedor, né? A gente é, ele vem explicar de uma forma que a gente entende o que afinal é o Consolador, porque a gente vê que algumas religiões, por exemplo, a gente vê cartaz aí, aqueles billboards, né, aqueles enormes aí, né, outdoors, falando a respeito de que Jesus voltará, Jesus voltará. Então, talvez tenha sido entendido dessa maneira esse Consolador, né? Porque ele, quando a gente conhece um pouquinho da doutrina espírita, como fica claro isso aí, né? A presença do Consolador hoje através do Espiritismo. E eu fico sempre, na minha cabeça tem sempre assim, é um roteiro de acontecimentos que tem que acontecer, né, que tem que ocorrer no momento certo e sempre um vindo após o outro que está preparando para um próximo passo, né? Então a gente vê Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo, né? Porque a gente acredita que o Espiritismo é esse consolador. E eu fico imaginando o próximo passo. Qual deve ser? Qual que vai ser? Né? Será que vai ter um próximo passo? Será que com isso a gente já não fecha? E isso sem a gente for falar que nós tivemos os precursores, né, do cristianismo. Né? A gente teve Sócrates, teve um monte de outros, de várias outras culturas que tiveram também o seu representante para trazer esse conhecimento. E a gente vai acumulando ele, mas sempre assim, numa cadência, né? Então, ele vem passo a passo, acontecimento a acontecimento e tal. Então, será que a gente já tem o pacote completo? Então, às vezes eu fico pensando, será que agora não fica mais por conta do... Nós já temos todas as ferramentas. Pode vir uma comunicação outra para dar mais uma polida em alguma coisa que a gente não entendeu direito, mas que, no final das contas, nós já temos todos os instrumentos para converter esse mundo num mundo melhor. Então, está nas nossas mãos. Então, quando eu penso nisso, falo, poxa, não é possível que tem que ter mais um, entre aspas, consolador, mais um outro passo, ou mais um outro ainda, alguma coisa, para vir explicar alguma coisa. Porque acho que está muito claro agora. Né? Então, agora é o momento de aplicar tudo isso e realmente nos modificarmos. Então, acho que agora já não tem mais retorno. Acho que agora já não tem mais desculpa. Agora não tem mais falta de conhecimento. Nós estamos realmente numa cadência e chegou esse momento e falou, pronto, está aí. Vocês estão formados agora. É uma formatura. Agora vocês vão aplicar isso aí. Agora você já tem a teoria, você já tem o conhecimento. Vai aplicar isso aí para poder reverter. Claro, não foram todos que estudaram, né? É uma parcela, né, da humanidade, mas que, do mesmo jeito que atingiu, por exemplo, a nós, um grande número de pessoas, né, vai atingir outras mais, ainda que tem que ser através de sofrimento, de dor, e tudo isso aí que a gente já conhece, que são mecanismos assim naturais, ou até podemos dizer divinos, né, para que a gente desperte. Então, quando veio, né, quando você tocou nesse ponto, né, nessa lição, aí eu fiquei imaginando assim essa sequência de ocorrências muito importantes, são marcos, sabe, aqueles em cada, né, para que a gente possa agora está na nossa mão, agora já não tem mais desculpa, né? É isso que A gente me não tem nenhuma desculpa, né? Porque até durante a pandemia, né, se a gente for parar para pensar, as igrejas fechadas, os centros fechados, aí era aquela coisa, né? Não, eu não posso ir porque o meu trabalho não me permite, ou então qualquer que seja a circunstância de não poder participar. E hoje a gente tem a opção de, às vezes, dentro de casa, ajustar, né, para poder estar participando e fazendo.
A gente sabe que, né, o nosso exemplo mesmo, né, que a gente não parou, que a gente tocou, que a gente continuou. Então, cabe a nós, né, o poder de decisão. E isso serve para tudo, porque hoje a gente tem a informação na palma da mão, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso na nossa palma da mão, as pessoas também ficam um pouco preguiçosas, né, para fazer algo além, é, ou então estão tão aceleradas, né, que não param para pensar, assim, mas o que eu estou fazendo com essa informação? Eu só estou consumindo informação, mas eu estou transformando isso numa ação prática. Eu não sei vocês, mas eu, Carol, eu só aprendo realmente algo quando eu ponho a mão na massa, quando eu vou lá e faço. Por exemplo, para mim estudar, eu tenho que escrever. Para mim fazer algo novo, eu tenho que fazer um percurso novo de carro, eu tenho que catar o carro e dirigir. Quando a gente coloca a mão e faz, acho que a gente acaba absorvendo mais o conhecimento. Isso para qualquer coisa. Uma receita de bolo, eu ver fazer um bolo, eu ir lá fazer um bolo, tem uma grande diferença. Então, por isso que para mim, Jesus, quando ele veio e exemplificou, mais do que falou, aí já era a lição. Você, olha, eu já vou vir e já vou te dar o exemplo. Quando você receber a informação lá na frente, você vai lembrar do que eu estou falando, as coisas vão se encaixar, vão fazer mais sentido. Só que não esquece do exemplo, não esquece da atitude, da ação. Uma das coisas que eu acho mais bonita no Espiritismo, essa questão da caridade, não só a caridade material, mas a caridade do serviço, a caridade de você fazer algo por alguém, seja ouvir alguém, seja visitar um doente, seja fazer um prato de comida, não necessariamente simplesmente tirar o dinheiro do bolso e ir lá e pagar por alguma coisa. Mas é o exemplo, é o serviço, é o pôr a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Porque, para mim, houve uma transformação gigantesca na minha vida a partir do momento que a gente começou o trabalho de caridade aí em 2018. Agora, o quanto que isso me acelerou, tipo assim, eu acho que eu amadureci, sei lá, 5 anos, moralmente falando, em 2, pela prática mesmo, né? Pelo exemplo de agir, de fazer alguma coisa. E Jesus foi muito claro com relação a isso para nós, então a gente não pode ignorar. E é bem isso que você falou, Góis, a gente tem tudo. Nós estamos no conforto da nossa casa, temos tecnologia, podemos aprender, podemos buscar no Google palestras fantásticas, livros, PDFs, mas o que estamos fazendo com essa informação? Está na nossa mão, como você falou, né? Então, essa realmente é uma reflexão que a gente tem que se fazer diariamente, principalmente agora, para a gente não ser um ponto de desequilíbrio na nossa família, para a gente não ser um ponto de desequilíbrio no nosso trabalho, que a gente, tendo conhecimento e eu saio daqui, do meu núcleo, e vou para o mundo lidar com outras pessoas que não têm essa força, eu tenho que ser o exemplo. E é difícil, é muito difícil. A gente perde a paciência, assim, em questão de segundos, por muito pouco. Por muito pouco. Então, assim, o nosso equilíbrio emocional, ele precisa ser muito trabalhado nesse momento. Então, assim, conhece-te a ti mesmo, e graças a Deus, né, a gente tem essa bênção do Espiritismo, das obras, de tudo, para nos auxiliar nessa questão da reforma íntima, porque realmente faz tudo faz sentido, tudo. Inclusive livros que a gente lê que não são da doutrina, mas que falam dessa questão, né, inteligência emocional, do pensamento, de vibração. Você fala assim, não, eu já tô lendo aqui, mas faz total sentido porque eu já ouvi em alguma obra de André Luiz, eu já ouvi isso no Espiritismo, então é, é fantástico, assim, pelo menos eu acho. Vou parar de falar. Vou parar de falar. Na verdade, eu penso assim, olha, está tudo aí. O que nós não entendermos agora, bom, o mais importante é isso, o que nós conseguirmos entender, né, do que nós já entendemos, hoje a necessidade é de praticar, né? Mas eu acho que, sobre o que o Bicho estava falando, eu acho que não tem mais nada para vir.
Está tudo aí. O que vai acontecer é que nós vamos, conforme o nosso amadurecimento espiritual, nós vamos entendendo melhor, porque tem coisas que eles mesmos nos dizem, né? Não, vocês ainda não têm palavras para explicar isso para vocês. Então, vai depender muito do nosso amadurecimento espiritual para que a gente possa entender mais coisas, né? Agora, é preciso que a gente adentre, né, esses estudos e o que nós entendermos, né, é necessário praticar, né, modificar-se, né, agir de formas diferentes, né? Se a gente já estiver caminhando de acordo com o que nós estamos lendo, então nós necessitamos nos fortalecer para continuar, né? Mas eu acho que é isso. Então, talvez o que falte para a gente é meios de entender algumas definições, Sim, mas os conceitos para as atitudes, é né, verdade. as consequências, as responsabilidades, isso tudo, Isso. não precisa de muito mais palavra do que a gente conhece, né? A gente entende perfeitamente. Falta talvez entendimento para algo, para explicar alguma coisa para a gente e definir o que é exatamente uma coisa ou outra. E a gente, calma, eu vou ter que ter calma, não vou Tem poder, razão. né, entender agora, espero. Mas o que fazer, como fazer, por que fazer, isso a gente já tem. A gente já Isso já sabe. estamos imersos nisso aí, em termos de conhecimento. Isso não dá nem para culpar o bispo, né? Então a gente tem que realmente, isso é nossa responsabilidade. A bola está no nosso campo, né? E falando nisso que a Verinha falou, quando a gente pensa assim, tá, agora eu não consigo entender, mas lá na frente eu vou entender, vamos ver as obras de André Luiz, né? Quanta coisa ele não colocou lá, por exemplo, nos Missionários da Luz, falando sobre a glândula pineal, né? Tipo, naquela época, quem sabia, né? Hoje já se fala dela, e outras inúmeros nos mecanismos da mediunidade, eu acho, que também ele fala sobre muitas coisas, e naquela época tantas outras que ele descreve, até no nosso lar, né? Não tem nem palavras para descrever isso aqui, porque vocês não vão conseguir entender, os próprios espíritos falam, né? Mas que vai chegar um momento em que a gente vai adquirir esse conhecimento, né? Assim, essa capacidade de entender. É bom saber isso também, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se alguém quer compartilhar. Fala, Su. Agora, minha vez. Na verdade, não ia mais me ver isso na cabeça, na hora que... É que assim, conforme os anos vão passando, né, ainda terão muitos pela frente, se Deus permitir, no meu caso, nós vamos entendendo e amadurecendo em certas questões que a gente aprende, que a gente vivencia. E a concepção, né, a ideia de consolador, consolar. Primeiro que é um adjetivo, né, é algo que é consolador, né? É algo que está pronto para consolar. E a gente entendendo que esse conhecimento, né, esse conhecimento que eu digo mais aprofundado, né, porque comunicação de espíritos e outras coisas que nós vemos hoje em dia já existe desde que o mundo é mundo. Mas estar pronto, né, como evolução humana para compreender certas coisas, né, quando veio, né, pelas mãos de Kardec. E eu acho uma coisa que, assim, pessoalmente me chama muita atenção é que a doutrina é dos, né, os ensinamentos dos espíritos, né? E quando eu aprendi sobre o espírito de verdade, que é Jesus, eu fiquei um tanto chocada. Eu achava que na minha cabeça era qualquer outro menos ele. Mas nem existem, né, certos debates em relação a isso, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas eu fiquei assim, qual é a grandeza do ensinamento, né? E aí é muito claro dentro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo, ele não é
o certo, o posto como é isso e vocês todos têm que ser espíritas. É simplesmente uma explicação mais aprofundada, elaborada, numa base racional, um estudo científico e filosófico para todos. Ser espírita não quer dizer nem de longe ser melhor ou saber mais. Mas viver os ensinamentos, isso te faz sim uma pessoa melhor. E por isso, né, que é colocado que não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, porque é um conceito moral. Então é muito mais profundo, porque a doutrina, né, as pessoas que seguem, né, são compostas por seres humanos falhos, que muitas vezes podem dar ideias próprias, podem ter posturas diferenciadas daquilo que os espíritos veio ensinar. Por isso que é tão importante buscar na fonte os ensinamentos, mesmo que, né, tenhamos conclusões particulares e que seguimos de maneiras diferentes. Mas por isso que tudo pode ser motivo de controvérsia, de discussão, quando se diz sobre a história da religião, da filosofia, do Cristo, mas o ensino moral, isso não é passível de discussão, porque é um fato, né? De você ter a sua postura. Lógico que aí você aplicar já é outros 500, né? Estávamos estudando agora à tarde, né? No estudo de 5h30, e era da reencarnações em outros mundos, né? De vir, voltar, o porquê, enfim. E nada, né? Sempre nós vamos estar colocando a nossa conversa numa questão de evolução moral, sempre evolução moral. E claro, a evolução moral anda também com a intelectual, né? Apesar que a intelectual muitas vezes vai na frente. Mas, e pensando nesta questão, né, de estarmos em diferentes lugares, termos diferentes vivências, e ainda estarmos, eu tenho que falar por mim, né, porque cada um sabe, por mim, de estar tão longe ainda de saber. É tão simples, ao mesmo tempo tão certo, de saber não é o mesmo que viver. Não é mesmo. Saber, você sabe, aquilo te consola quando a gente está bem. A hora que a prova chega, são poucos. E eu tô falando provas pequenas, assim. Eu tava na academia esses dias, fazendo esteira, correndo e morrendo, né? Falando, oh, meu Deus do céu, acaba isso logo, porque, pelo amor de Deus, eu não tenho horror a cardio, mas vamos, que a gente tem que ir. Que eu dou uma olhada assim, eu costumo ficar, né, ouvindo alguma coisa, mas que eu pego a minha atenção. 2 aparelhos na frente, tem uma moça sem uma perna fazendo elíptico. E eu fiquei, os meus 15 minutos que eu me dou, 15 minutos de cardio, não mais que isso, porque eu realmente não gosto, só para aquecer, eu estava reparando nessa moça. Eu fiquei mais ou menos 1h30 na academia, essa mulher ficou 1h30 naquele elíptico. E a força é com o braço, né? Porque uma perna só não vai puxar o corpo inteiro. E ela estava ali, tranquilamente, eu acho que ela estava com o marido dela, né? Fisicamente, né? Com todos os membros. E são essas coisas pequenas que eu faço. Falei, será que eu ia conseguir a aprovação dessa? E eu já me faço aquela passagem na minha cabeça de 5 minutos. Falei, realmente Deus dá o que a gente pode carregar, entendeu? Porque é aí que eu falo. Eu falei, eu não sei que conhecimento que essa mulher tem, eu não sei que base essa mulher tem, mas ela tá aqui, entendeu? Enquanto muitas vezes eu reclamo, porque eu tenho que, meu Deus, tem que fazer exercício, mas não quero. Brincando, mas é uma coisa, né? Que a preguiça, né, inerente ao humano. Mas eu fico pensando, então são essas coisas, entender não é o mesmo que viver. E muitas pessoas estão, pelo menos assim, em termos de teoria, longe sobre esses conhecimentos que a gente está aqui conversando agora, e estão vivendo muito mais que eu. Aquilo que, né? E aí que a gente compreende a questão da bagagem espiritual, por que essa pessoa faz isso e nem tem esse conhecimento até onde eu sei, e está fazendo isso, porque vem de antes, né?
E aí, nesse capítulo que a gente estava estudando, é que a gente, que lá, né, quando Kardec pergunta, então todo mundo que está encarnado no planeta Terra, está todo mundo no mesmo nível? Não, tem os menos, tem os mais. Né? Nós estamos juntos, tem uns que, né? Aí a gente, essa questão assim, hoje para mim, na época talvez não seria, mas para mim é óbvio, né? Se eu comparar um Chico Xavier comigo, eu sei que nós não estamos no mesmo nível. Então, assim, o consolar é realmente você ter aquele conhecimento, mas você, além de ter aquele conhecimento, você querer viver aquele conhecimento e ter fé naquilo, né? Que não é uma questão de acreditar, é uma questão de se entregar. E ter fé naquilo. E aí eu penso, quantas vezes nós já não passamos por conhecimentos assim, ou pessoas agora, neste momento, passando por conhecimentos assim, e não, deixa pra lá. Né? E tendo oportunidade, e por isso que eu tô falando o que a gente estudou hoje à tarde, porque a outra pergunta era, mas qual era a pergunta? Quando é que temos que voltar? Né? Kardec pergunta, quando é que temos que voltar? Os espíritos são bem claros. Quando vocês falham. Simples assim. Só quando vocês falham, quando vocês têm que voltar inúmeras vezes. Claro, tirando as questões missionárias, né? Que nem tudo é uma regra. Então é isso sempre que eu penso, sabe? Então realmente é um consolo, porque eu acho que isso já, né? Eu acho que pensar, né, no meio de tanta tristeza e no meio de tanta dificuldade, porque só se a gente não quiser ver, né? E às vezes a gente está vivendo uma vida, pelo menos posso dizer por mim, né? Eu, por exemplo, agora eu não tive ninguém que pegou Covid e morreu próximo, eu não passei nenhuma necessidade física, nada desmoronou, e ainda reclamei, ainda achei difícil. Né? Então, essas pontes que a gente pensa, e aí as outras pessoas, e como está lá fora, e o mundo lá fora. Enfim, então são questões tão profundas a se analisarem quando a gente pensa em consolar, em ser consolado, que dá para ficar aqui até ano que vem, gente, então deixa eu parar de falar. Só um pensamento sobre a palavra consolar e ser consolado, é muito profundo, é muito além de vir e ter uma informação, né? É você internalizar essa informação. Porque é a mesma coisa que eu sempre ouvi, você não consola ninguém que não quer ser consolado. Então nós temos que estar aberto até para isso, né? Até para isso nós temos que estar aberto. Você quer ser consolado? Né? Vou te consolar. Tem essas informações aqui, né? Como se diz, essa pessoa está inconsolável, né? Mas é porque talvez ela não esteja aberta naquele momento para receber essa informação, seja ela qual for, né? Em termos de consolo. É isso. Tudo bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou colocar o nosso passe para vocês trazerem a água, né? Não sei se vocês estão com a aguinha aí. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Beijo para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Tchau, tchau.